Olá, irmãos, paz e graça seja com todos. Pela graça do nosso Senhor, nosso Deus, mais uma vez, o Senhor nos concede o privilégio de compartilhar com todos a palavra do Senhor. Irmãos, a nossa série de vídeo, ela tem por título Neemias e os inimigos obstinados. Nós iremos falar um pouco sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Quando Deus enviou Neemias para reconstruir, finalizar aquela obra, aquela reconstrução. E a profetisa do Senhor diz que era típica da reconstrução, da reforma que Deus iria levantar nesses últimos dias. Neemias, ele representava os reformadores, o povo que Deus iria levantar nos últimos dias, para concluir, iniciar e concluir a maior de todas as reformas espirituais na igreja do Deus vivo. E assim como Satanás naqueles dias levantou inimigos obstinados para atrapalhar a reconstrução dos muros de Jerusalém, da mesma forma o grande inimigo, ele iria também levantar homens muito perigosos, homens obstinados para atrapalhar a reconstrução da grande reforma que Deus pretende realizar e está realizando nesses últimos dias. Que venhamos neste momento orar ao Senhor e pedir as suas bênçãos para que possamos explanar essa mensagem. Essa mensagem, acredito eu, que ela vai servir muito para despertar os obreiros fiéis. Ela vai servir para abrir os olhos dos sinceros e fiéis, homens que Deus está chamando, para que eles possam ficar despertos e ver os inimigos que Satanás está infiltrando entre nós, em nosso meio, para atrapalhar essa grande obra de reforma. Oremos ao Senhor então, em nome de Jesus. Santo Deus de bondade, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, seu amado Filho, nos ajoelhamos para agradecermos por suas bênçãos. Senhor, e queremos dar início a mais uma série de mensagens enviadas pelos santos anjos do lugar santíssimo do santuário celestial, e teu Santo Espírito nos inspire, nos dê a graça de apresentar ao teu povo. Abençoe-nos, ó Deus, abençoe tua igreja, para que essa mensagem venha despertá-los, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Olá a todos, meus prezados irmãos, louvado e engrandecido é o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, como já falamos na introdução, o título de nossa mensagem é Neemias e os inimigos obstinados. Neemias foi o homem que Deus levantou para reconstruir as muralhas de Jerusalém. Agora Deus traz os cativos de Israel que tinham sido levados para a Babilônia. E agora Deus traz o remanescente. E Deus agora inicia uma obra de reforma na pessoa de Neemias e outros homens de Deus. E Neemias, ele apontava, ele representava o povo de Deus nos últimos dias. Aqueles que são os legítimos representantes do terceiro anjo. Da mesma forma como Satanás levantou inimigos obstinados para atrapalhar aquela grande reconstrução dos muros de Jerusalém, da mesma forma Satanás está levantando hoje inimigos obstinados. Aquela reconstrução dos muros de Jerusalém representa a reconstrução dos pilares que durante os 1260 anos de supremacia papal foram jogados por terra. Agora, em 22 de outubro de 1844, ou diria melhor, desde 1831, Deus levanta um remanescente. Deus, em 22 de outubro de 1844, ele faz surgir o terceiro anjo. E ali Deus traz a maior de todas as mensagens e inicia uma grande obra de reforma. A reforma do sábado, a reforma do santuário, a reforma
pro-saúde, a mensagem da justificação pela fé, enfim, todos os pilares que nos tornam o povo remanescente de Deus. Nós iniciamos essa grande reforma naquele ano. E o que acontece também, Satanás levantou homens obstinados para atrapalhar e nos impedir de concluir a obra que o Senhor nos tem concedido. E em 1957, Satanás levantou muitos homens sagazes, para impedir que a obra fosse avante. Na década de 70 também torna a levantar outro homem, Desmond Forge. E enfim, ele vem levantando homens, até que a profetisa do Senhor nos diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, 204, que essa organização iria se tornar uma nova organização, que ela iria passar por uma mutação, por uma transformação. Ela iria se tornar o mesmo sistema de organização que havia se tornado o sistema de organização nos dias de João Batista e de Jesus Cristo. E agora Deus levanta homens como Neemias para dar início a uma grande obra de reforma. E Ellen G. White, ela disse que seria uma reforma completa, não meia reforma, mas uma reforma de tudo aquilo que foi obscurecido e demolido pelo grande inimigo de Deus. E Deus tem nos levantado para darmos início a essa obra de reforma. E a mensagem de hoje é uma mensagem que vem advertindo os homens que Deus tem levantado para que possa abrir os olhos, porque Satanás tem introduzido homens sagazes em nosso meio, homens para nos aconselhar para o lado errado, homens para nos levar a nos amedrontar, a nos acovardar, a nos vender e assim deixarmos o plano de Deus de lado. E isso tem acontecido, isso aconteceu com um movimento que surgiu aqui no Brasil por nome IEST, o qual Satanás enviou Sabalate e outros líderes pagãos, jesuítas, e ali eles conseguiram persuadir os líderes daquele movimento, um movimento que estava muito bonito, pregando uma mensagem maravilhosa. E Satanás conseguiu atrapalhar aquele trabalho, aquela obra. Aqueles líderes se venderam e hoje eles estão do outro lado da questão. Que isso não venha se repetir entre os homens que Deus hoje está levantando para continuar com essa grande obra de reforma. Que venhamos abrir os nossos olhos com as pessoas que estão se aproximando de nós, com as pessoas que dizem que estão nos ajudando, estão nos aconselhando, que devemos buscar o conselho de Deus com jejum e oração, para que não possamos ser enganados e enredados ou nos vender ao diabo, certo? Então, o capítulo 4 de Neemias, o versículo 1, mostra que os inimigos ficaram enfurecidos. Diz assim: todavia sucedeu que quando Sambalate ouviu que nós edificávamos a muralha, ele ficou enfurecido e teve grande indignação e zombou dos judeus. Então Sambalate ficou enfurecido porque viu que Deus, através de Neemias e seus companheiros, estavam levantando as muralhas, estava reconstruindo. Da mesma forma, Satanás tem ficado irado com os homens que Deus hoje está levantando, porque estão hoje mostrando a mensagem da forma correta. Hoje, um amigo meu que mora na Bahia, ele me mandou um áudio, falou que estava na igreja central de uma das cidades da Bahia, e ele levou um líder acompanhando ele de uma igrejinha, porque era uma reunião com todos os líderes daquela igreja, daquela região, naquela cidade. E ele deu vontade de ir na cozinha, tomar um pouco de água. Quando chegou na cozinha, estava várias mulheres com homens, eles estavam cozinhando
no santo dia do Senhor, cozinhando para aqueles pastores, cozinhando para aqueles anciãos, cozinhando para aqueles líderes, transgredindo o santo mandamento de Deus. São homens, são Sambalate. Ele ficou irado, ficou muito indignado de ver o santo dia de Deus sendo transgredido dentro da própria igreja. Lá nos fundos da igreja, aqueles homens e mulheres estavam cozinhando no santo dia de Deus. Se é pecado esquentar, e já imaginou cozinhar no santo dia de Deus? Então hoje a igreja de Deus está uma igreja aléu, certo? Ninguém conhece os mandamentos, as muralhas foram derribadas, os muros, os pilares foram lançados por terras, por homens perversos que Satanás introduziu com nomes de adventistas do sétimo dia. Então, o versículo 3, nós encontramos aqui zombaria. Ora, Tobias, o amonita, estava junto a ele e disse: mesmo que eles edifiquem, se uma raposa subir, ela porá abaixo a sua muralha de pedra. Então aqui nós olhamos zombaria. É o que muitos estão fazendo hoje, zombando, escarnecendo daqueles que Deus está levantando para apresentar uma mensagem da justificação pela fé, como Deus enviou através dos seus mensageiros. Estão zombando daqueles homens e mulheres que estão apresentando a verdadeira mensagem da expiação. Estão zombando daqueles homens e mulheres que estão levantando a muralha da mensagem da humanidade de Cristo, como foi enviado em 1888. Então, esses homens e mulheres estão zombando, assim como aconteceu aqui em Neemias capítulo 4. O versículo 6. O versículo 6. O povo se inclinava a trabalhar. O versículo 4, 5, Neemias ora a Deus, busca a Deus em oração. É o que nós devemos fazer ao ver homens e mulheres zombando de nós. O versículo 6, o povo se inclina a trabalhar. Ali um remanescente sincero se une com Neemias e leva a sério a reconstrução do muro. Da mesma forma como hoje homens e mulheres sinceros e fiéis estão levando a sério, estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo um alerta do mensageiro, uma palestra, um vídeo, vá nos livros do Espírito de Profecia, começa a averiguar e diz: é verdade. Muitas pessoas sinceras, irmãos e irmãs, têm vindo a mim através do telefone, depois que ouviram a mensagem do sábado e viram que eles estavam transgredindo, ouviram e disseram: meu irmão, graças a Deus que nunca mais nós cozinhamos no sábado, estamos comendo frutas ao sábado. Outras disseram: irmão, agora nós estamos nos vestindo corretamente, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Outros irmãos, olha, obrigado, porque a mensagem da humanidade de Cristo, realmente, irmão, se Cristo veio com a nossa natureza e venceu, da mesma forma nós também podemos vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Certo? O versículo 7... aqui mostra que os inimigos ficaram irados com o progresso da obra, no versículo 7. Leiamos. Porém, sucedeu que quando Sambalate e Tobias, e os árabes, e os amonitas, e os asdonitas, ouviram que as muralhas de Jerusalém estavam erigidas, e que as fendas começavam a ser fechadas, eles então ficaram muito enfurecidos, diz a mensagem. Ficaram enfurecidos, irados, com o espírito do diabo, porque viram o quê? As brechas sendo tapadas, o muro sendo levantado. Da mesma forma, Satanás hoje tem ficado irado com essa mensagem de reforma e de reavivamento. Deus, ele não nos chamou para sermos comodistas, para sermos conservadores.
Deus nos chamou para sermos reformadores, para darmos uma mensagem de reforma. Mas muitos querem ser bonzinho, querem ser elogiados, querem ser aplaudidos e não dão a mensagem verdadeira, não dão a mensagem de reforma e de reavivamento. Tem muitos grupos de WhatsApp que as pessoas dentro do grupo vivem a léu, comem da forma que quer, bebe, veste, porque os líderes não estão dando mensagens de reforma e de reavivamento, não estão despertando o povo, não estão reerguendo as muralhas. São homens covardes, homens covardes. O versículo 8 diz assim: e todos juntos conspiraram para vir e lutar contra Jerusalém e impedi-los. Aqui no versículo 8 nós olhamos o que? Uma conspiração. Nós olhamos uma conspiração, os inimigos aliados se unem e para conspirar contra Neemias. Nós iremos ler um pouquinho dessa lição de escola sabatina de 1993, que tem por título Esdra e Neemias. Nós iremos ler a página 92, segundo e terceiro parágrafo. Satanás não deixou os israelitas em paz. Sambalá, Tobias eram representantes reais de várias tribos locais, que provavelmente quase nunca estavam em paz umas com as outras, mas em seu ódio comum aos judeus, encontraram uma causa que os coligou. Os semelhantes atraem-se onde quer que exista um mal, liga-se com o mal para a destruição do bem. Desejados, página 405. Então Satanás agora, ele une o seu exército. E a palavra de Deus mostra aqui que os semelhantes se atraem. Certo? Essas pessoas que não crêem numa reforma, que não crêem na verdade, eles se combatem entre si. Mas no momento em que eles vêem Deus levantando uma pessoa, levantando um movimento, eles se unem para combater aquele obreiro ou combater aquele movimento. Desde o dia em que eles tomaram conhecimento da presença de Neemias, começaram a tramar a sua destruição e prejudicaram-lhe a missão. Eles se insurgiram contra a posição e autoridade real de Neemias como governador de Judá e muitas vezes tentaram desencorajá-lo e desaboná-lo, como também a seus colaboradores. Desde o dia em que eles tomaram conhecimento da presença de Neemias, começaram a tramar a sua destruição e a prejudicar-lhe a missão. Eles se insurgiram contra a posição e a autoridade real de Neemias como governador de Judá, e muitas vezes tentaram desencorajá-lo e desaboná-lo, como também a seus colaboradores. Então esse foi o intuito dos inimigos do povo de Deus naqueles dias. E tem sido também dos inimigos do povo de Deus nesses últimos dias. Se unem para nos desencorajar, para nos perseguir, para caluniar, para nos convencer a abandonar a obra de Deus. O versículo 11, nós olhamos de novo uma conspiração secreta. E os nossos adversários disseram: eles não saberão, nem verão, até que entremos no seu meio e os matemos
e façamos cessar a obra. Era para a obra não ir avante. Eles disseram, nós vamos entrar no meio deles, eles não vão perceber que nós somos inimigos. Eles irão pensar que nós somos amigos. E nós iremos fazer cessar essa obra. E, se possível, nós iremos matá-los. Eu já passei por essa experiência, tenho passado por essa experiência muitas vezes. Passei por essa experiência. E eu acredito, meu amigo, se Deus está te levantando hoje e está iniciando um movimento, abra os olhos, busque a presença de Deus. Porque Satanás tem colocado no teu meio, no meio da tua comunidade, muitos homens e mulheres ímpios que não querem nada com a verdade, mas irá fazer de tudo para fazer cessar esta obra. Nós iremos ver o versículo 12. O versículo 12, versículo 3 a 15. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, nos disseram 10 vezes, de todos os lugares, tornaram contra nós. Por isso eu pus nos lugares mais baixos atrás da muralha, e nos lugares mais altos pus o povo segundo as suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E eu olhava e me levantava e dizia aos nobres e os governantes e ao restante do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e terrível, e luta pelos vossos irmãos, vossos filhos e vossas filhas, vossas esposas e vossas casas. E sucedeu que, quando os nossos inimigos ouviram que isto era sábio por nós, e que Deus havia transformado o conselho deles em nada, todos nós retornamos à muralha, cada um para o seu trabalho. Então, nós olhamos agora o povo de Deus em guarda, despertos. Essa mensagem nos dá um alerta em que as pessoas que Deus está levantando hoje para dar essa mensagem, eles devem reunir-se em jejum e oração, tirar dias para jejuar, dias para orar juntos, estudos para que possam receber a sabedoria de Deus, receber o livramento de Deus, para que seus inimigos possam afastar-se e não venham ganhar vitória no seu meio. O versículo 16, e sucedeu que, daquele tempo em diante, metade dos meus servos trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças. E os governantes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Nós iremos ver o capítulo 6, dar um salto para o capítulo 6 e o versículo 1. Mas nós iremos, nesse momento, iremos fazer uma oração ao Senhor nosso Deus, agradecê-lo por todas as bênçãos que Ele tem nos concedido, por nos despertar, por deixar essa advertência, por se compadecer de nós, por ser o nosso protetor, ser os nossos olhos, nos mostrar os perigos e também nos mostrar o livramento. Oremos ao Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças lhe damos, Senhor, por todas as bênçãos. Obrigado por mais uma mensagem que foi apresentada. Que essa mensagem venha despertar o teu povo, a tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Eu convido a todos que se inscrevam no canal Despertai
1844.